Amém? As crianças estarão conosco hoje, então eu peço aos irmãos que não se impacientem com os gritinhos, com os chorinhos, faz parte, o Salmo 8 diz que é assim que as crianças louvam o nome do Senhor. E nós, como igreja, somos receptivos com todos, que inclui também as crianças, então não olhe torto, não olhe para trás, não constranja os pais, mas entenda que elas estão glorificando o Senhor na sua linguagem, do seu modo, tá bom, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Oremos. Pai, nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome, Senhor Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós, e quando estávamos perdidos, o Senhor nos alcançou, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a sua ressurreição é a declaração de que o Senhor é soberano, poderoso sobre todas as coisas. É o cumprimento das promessas, Senhor Deus, de que o Senhor venceria o império das trevas, esmagaria a cabeça da serpente, venceria os nossos inimigos, o diabo e a morte, e nos daria paz, esperança e redenção, Pai. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, ó Pai, porque na ressurreição de Cristo nós vemos a vitória e o poder do Senhor. Nós oramos em nome dele. Amém. Irmãos, hoje é domingo da ressurreição. Só que a manhã da ressurreição, conforme nós lemos aqui no relato de Mateus e dos demais evangelistas, ela não começa com alegria, não começa com Cristo ressurreto, não começa com o encontro por parte das mulheres com o Senhor Jesus. Pelo contrário, amanhã, a madrugada do domingo, ela começa como o sábado terminou, em dor, em silêncio, em luto. As mulheres, elas se dirigem ao túmulo, mas elas não esperam encontrar o Senhor ressuscitado. Elas não esperam encontrar o Cristo vivo. Elas estão indo para o túmulo, tentando ou na expectativa frustrada de encontrar um corpo para ser embalsamado, e por isso elas vão levando especiarias. Elas não vão com esperança, mas elas vão com tristeza, vão com pesar, vão com luto e vão com dor. No entanto, quando elas chegam lá, elas veem que Deus já havia agido. A pedra foi removida, um anjo do Senhor aparece para elas e declara: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Esse texto, irmãos, não é apenas o relato da ressurreição do Senhor Jesus. Esse texto é o fundamento da nossa fé, é a base da nossa esperança e a força da nossa vida, porque nós estamos aqui, reunidos como povo, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus não foi retido pela morte, porque ele venceu a morte com a sua ressurreição, e com a sua vida, ele nos deu vida eterna, nos deu esperança, e a promessa da ressurreição de que um dia habitaremos com ele na eternidade. Então aqui nós estamos vendo a pedra fundamental da nossa fé, e a partir desse texto eu quero meditar em algumas verdades com os irmãos. O tema que eu trouxe para a nossa meditação foi: ele não está aqui, ressuscitou. E a gente vai ver 3 verdades a partir desse texto. Primeira, a ressurreição é a vitória definitiva de Deus sobre a morte.
Repito, a ressurreição é a vitória definitiva de Deus sobre a morte. Nós vemos isso nos versos 1 a 4. Segunda, a ressurreição transforma o medo em alegria e envio. A ressurreição transforma o medo em alegria e envio. E terceira, a ressurreição revela um Cristo vivo que nos recebe e nos envia. Está aí nos versos 9 a 10. Então, olhando para a primeira verdade, a ressurreição é a vitória definitiva de Deus sobre a morte. Nós lemos nos versos 1 a 4. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. É madrugada, irmãos. Aquelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, elas participaram do enterro do Senhor Jesus. Elas viram quando Jesus foi retirado da cruz, quando ele foi levado ali para aquele túmulo que foi disponibilizado por José de Arimateia, que segundo o relato de João, era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo dos judeus. Mas ele cede aquele túmulo para que o Senhor Jesus ele seja enterrado. Então elas observam onde que Jesus é enterrado. E segundo o relato de Mateus, os mestres da lei, os fariseus, eles chegam com Pôncio Pilatos e dizem assim: olha, dê-nos um grupo de soldados para guardar o túmulo do Senhor Jesus, porque quando aquele embusteiro estava vivo, ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, coloca um destacamento de soldados para guardar ali o túmulo dele, para que os discípulos dele não venham à noite, roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou, porque essa mentira vai ser pior do que todas as que ele contou anteriormente. Pôncio Pilatos, então, disponibiliza uma parte da guarda para que vá vigiar o túmulo do Senhor Jesus. Então, este é o cenário. Eles guardaram um sábado de tristeza, um sábado de luto, um sábado de dor, um sábado de silêncio, certamente um sábado de questionamentos, onde elas estavam. Por quê? Elas viram Cristo Jesus curando, viram Cristo Jesus devolvendo a vista aos cegos, viram o Senhor Jesus fazendo com que os aleijados se colocassem de pé, viram o Senhor Jesus ressuscitando mortos. E ali no sábado elas se perguntavam: por quê? Por que que o santo de Deus, por que que o profeta do Senhor Jesus, do Senhor Deus, por que que aquele homem tão poderoso em palavras e obras foi morto injustamente? Parecia para elas que a cruz, ela tinha a palavra definitiva. Então elas se aproximam do túmulo do Senhor Jesus com dor, com luto, com tristeza. Imaginem vocês caminhar 3 anos com o Senhor Jesus, ver tudo aquilo, todos os sinais maravilhosos que ele fez, acreditar que ele era o Messias, que ele traria restauração, e de repente você vê-lo sendo morto, crucificado, sendo humilhado pelos romanos. Certamente isso gerou frustração no coração daquelas mulheres e dos discípulos. Então elas estão indo para o túmulo para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Diz o texto que elas vão levando algumas ervas, que era como era a tradição dentro do povo judeu. Você colocava algumas ervas aromáticas no corpo, depois colocava o corpo em volta de algum lençol para que ele fosse resguardado. E elas vão com essa perspectiva. Só que quando elas chegam lá, meus irmãos, Mateus descreve uma cena maravilhosa no verso 2. Ele diz assim: eis que houve um grande terremoto. Elas estão se aproximando, elas chegam no túmulo do Senhor Jesus, na pedra que havia sido colocada no túmulo, e elas veem um grande terremoto, um anjo do Senhor descendo do céu, aproximando-se e sentando sobre a pedra e removendo ela. Diz o texto que o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, de modo que quando os soldados, acostumados às guerras, acostumados a ver todo tipo de coisa, quando eles veem o aspecto desse anjo, eles são tomados de pavor e eles caem no chão como mortos, amedrontados pelo aspecto daquele anjo. Irmãos, vocês já se perguntaram por que Mateus ele descreve esse cenário? Por que ele narra que houve um terremoto? Por que ele narra que a pedra foi removida? Por que ele narra que um anjo desceu dos céus? E os soldados caíram como que mortos ali, quando viram
todo aquele cenário, todos aqueles cenários, vocês já se perguntaram o que isso significa? O que Mateus quer dizer com essas palavras? Ele quer dizer assim, que o céu, naquele dia, ele invadiu a terra. É isso que ele está declarando. Havia uma promessa desde o Antigo Testamento de que quando o Messias viesse, os últimos dias seriam inaugurados. O dia em que céu e terra se encontrariam. O dia em que haveria intersecção entre céu e terra. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Mateus está declarando isso, ele está dizendo que naquele dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, o último dia foi inaugurado. Naquele dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, o céu, ele se fez presente, ele desceu sobre a terra. Naquele dia nós começamos a ver a aurora de um novo dia, o qual nós esperamos. A ressurreição do Senhor Jesus é a inauguração da vida eterna, do novo tempo, do novo céu e da nova terra que foram prometidos nas Sagradas Escrituras. E por isso que ele descreve esses sinais de terremoto, da presença do Senhor simbolizada por meio daquele anjo. E tem um detalhe interessante: a pedra do túmulo, ela é removida, ou seja, o túmulo é aberto. Vocês já se perguntaram por quê que a pedra do túmulo é removida? Vocês vão lembrar que no Evangelho de João, Jesus, ele vai até os seus discípulos quando eles estão de portas fechadas, eles estão com as portas trancadas, mas ele aparece no meio deles, ele não bate na porta, ele não abre a porta, ele simplesmente aparece lá. Vocês vão lembrar que no caminho de Emaús, quando ele encontra os dois discípulos de Emaús, quando ele vai tomar a ceia com eles, ele simplesmente desaparece da frente daqueles discípulos e aparece em outro lugar. Então, uma pedra não precisaria reter, não precisaria impedir a saída do Senhor Jesus, ele já tinha ressuscitado. Mas por que Mateus diz para nós que a pedra foi removida? Ele diz isso, irmãos, para que as testemunhas pudessem ver que Jesus havia ressuscitado. A pedra é removida não para que o Senhor Jesus saia, mas a pedra é removida para que aquelas mulheres que foram encontrar o corpo morto pudessem ver que Jesus não estava ali, que ele havia ressuscitado, que aquilo que ele havia declarado se cumpriu. A pedra foi removida para que aqueles guardas que foram incumbidos de guardar o corpo morto do Senhor Jesus, para que os discípulos não viessem na madrugada roubar aquele corpo, eles pudessem também testemunhar que Jesus havia ressuscitado. O que Mateus está dizendo aqui, irmãos, é que a pedra foi removida como um testemunho para nós, para declarar, para dizer que Jesus de fato ressuscitou, que a morte não pôde retê-lo, que ele venceu o poder da morte, que aquela promessa que havia sido feita desde o Antigo Testamento, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, aconteceu exatamente naquele dia. A promessa de que um dia a morte seria vencida por meio da vida no Senhor, foi cumprida exatamente naquele momento, naquela circunstância. Mateus relata isso para declarar, irmãos, que a ressurreição do Senhor Jesus não é fruto da imaginação dos seus discípulos, não é uma ressurreição simbólica, não é uma ressurreição emocional. O Senhor Jesus vive em nós, porque todas as vezes que nós pensamos nele, então ele vive no nosso coração. Não é isso. Mateus está colocando esse relato para dizer que de fato, no tempo e no espaço, na história, a ressurreição do Senhor Jesus aconteceu. Ele de fato ressuscitou. E aqueles que foram colocados para guardar, que não confiavam no Senhor Jesus, eles viram o túmulo vazio. É uma declaração de que ali na pedra ao redor do túmulo do Senhor Jesus a grama não pôde crescer, porque o poder de Deus interveio, ressuscitando o Senhor Jesus. A ressurreição, irmãos, é um fato histórico, é um fato concreto, é um fato visível. Todos os grandes líderes de religião, você pode encontrar os túmulos deles. E os seus adeptos, eles fazem peregrinações. Mas o Senhor Jesus, ele vive. Ele está sentado à direita do Pai. Ele não pôde ser retido pela morte. Pelo contrário, com a sua ressurreição, ele venceu a morte. Mas tem uma outra coisa que Mateus quer dizer. Que tudo aquilo que parecia ser definitivo, a cruz, o sepulcro, o selo romano, a guarda,
tudo aquilo foi completamente impotente diante do poder de Deus. Os guardas colocados lá foram impotentes diante do poder de Deus. O selo colocado na pedra para que não fosse removida foi impotente diante do poder de Deus. E principalmente, a morte, ela não pôde reter, ela não pôde manter cativa o Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus não experimentou a putrefação. Deus interveio de maneira sobrenatural e maravilhosa, ressuscitando dentre os mortos. É uma declaração de que a morte não teve, não tem e não terá a última palavra. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é sem fundamento. Se Cristo venceu a morte, aquilo que mais apavora a humanidade, que é a morte, foi completamente derrotado. Então, irmãos, isso implica que o crente, ele não vive mais sob o domínio da morte. A morte não é um fim absoluto. Nós não olhamos para o mundo como os pessimistas, pensando que tudo é caótico, que tudo é injusto, que sempre aqueles que são pecadores é que vão prevalecer. Nós não olhamos para o mundo com medo da morte, porque nós sabemos que a morte não tem a palavra final. A morte é apenas uma porta de entrada para a ressurreição. Nós sabemos que no dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta vida, nós abriremos nos céus com o Senhor. E nós sabemos que um dia Cristo Jesus vai retornar, assim como os discípulos o viram partir. E quando Ele retornar, a morte será vencida definitivamente. As nossas almas serão reunidas aos nossos corpos. Os nossos corpos serão glorificados e nós habitaremos com o Senhor. É por isso que nós não temos medo. É por isso que nós não desesperamos. Isso muda a forma como nós vivemos hoje. Nós podemos enfrentar as perdas sem desespero. Nós nos entristecemos, é fato. Quando um ente querido parte, de fato nós choramos, nós lamentamos, mas nós não caímos no desespero. Nós podemos atravessar o sofrimento com esperança, porque nós temos a promessa das Escrituras que o sofrimento do tempo presente não é comparado com a glória que nós temos em Cristo Jesus. Nós atravessamos o sofrimento sabendo que o sofrimento não tem a palavra final, porque Cristo Jesus ressuscitou. Nós podemos viver com coragem, porque o inimigo foi vencido. E para aquele que não crê no Senhor Jesus, ou que está longe dos seus caminhos, ou que está tentando entender o que é a fé cristã, a ressurreição do Senhor Jesus, a realidade dela é a declaração de que Jesus não é apenas um mestre, não é um revolucionário, não é um homem com palavras sábias. O Senhor Jesus é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder da vida e o poder da morte nas suas mãos. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele nos deu fé, nos deu esperança, nos trouxe para fazer parte do seu povo. E basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós nos arrependermos. E é isso que o Evangelho de Mateus está dizendo aqui. Mas ele também está dizendo que a ressurreição, ela transforma o medo em alegria e em envio. Vejam comigo os versos 5 a 8. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Quando as mulheres se aproximam do túmulo do Senhor Jesus, elas veem o grande poder de Deus agindo, e elas ouvem do anjo: não tenham medo, venham ver, vão dizer algumas ordens que são declaradas a elas. Elas vêm encontrar o morto, mas elas ouvem a mensagem de que aquele que elas adoravam, aqueles que elas admiravam, estava vivo. Elas vêm em luto, mas o texto diz que elas saem em missão, elas são comissionadas e enviadas para dizer que Jesus ressuscitou. E é interessante que o texto diz que elas são tomadas por temor e grande alegria. Temor porque elas veem um anjo do Senhor. E o anjo, na Bíblia, ele é sempre a representação de Deus.
Então elas são tomadas de temor, porque elas se veem como pecadoras diante da presença de Deus. Elas são tomadas de temor, mas também são tomadas de grande alegria. Por quê? Porque o mestre a quem elas haviam seguido durante 3 anos, a quem elas haviam amado, de quem elas haviam sido libertas, muitas delas de demônios, ele havia ressuscitado, ele estava vivo. O mestre que elas viram crucificado de maneira humilhante, ele havia sido ressuscitado pelo Pai. Por isso elas são tomadas de grande alegria, temor e grande alegria. Mas há uma coisa interessante nesse texto, irmãos. O anjo diz que elas devem ir e falar para os discípulos de Jesus que ele havia ressuscitado. Esse texto parece não ter tanto impacto assim lido rapidamente, mas os irmãos precisam entender que naquele contexto, as mulheres elas não eram consideradas testemunhas, como é que eu posso dizer, confiáveis. Se você fosse apresentar alguma queixa no tribunal, 2 homens poderiam servir como testemunha, mas 2 mulheres não. Se você fosse para uma sinagoga e tivessem lá 20 mulheres e nenhum homem, não poderia acontecer o culto. Mas se você tivesse 2 homens e 20 mulheres, o culto poderia acontecer. As mulheres elas eram desprezadas naquele contexto, elas não serviam como testemunho. Se você quisesse dar uma boa notícia, uma grande notícia para uma pessoa, as mulheres você não escolheria. Mas olha só o que o Senhor Deus faz. Ele chama as mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Deus inverte a lógica do mundo, inverte os valores. Ele pega aqueles que não são, aqueles que são desprezados, aqueles que são desconsiderados, e ele chama elas para que elas anunciem a maior mensagem de todas, que Jesus ressuscitou. O Evangelho, ele é contracultural, irmãos. Ele chama os improváveis, aqueles que não são, aquilo que o mundo considera como nada, e restaura, restabelece e faz dele anunciadores, irmãos. Então as mulheres, elas saem diante da comissão do anjo e elas vão correndo, tomadas de grande alegria, anunciar para os discípulos do Senhor que ele havia ressuscitado. E aqui a gente observa uma coisa, que a ressurreição, ela não é algo apenas para crer, apenas algo para eu confiar no meu coração, mas ela é algo para proclamar. A gente vê aqui, desde o princípio, que o anjo envia as mulheres para anunciar, e depois, quando Jesus encontra as mulheres, ele também envia elas para se dirigir aos seus irmãos, dizendo que ele ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus implica, irmãos, que esta mensagem que nós ouvimos, esta mensagem que nos desperta para a fé, esta mensagem que nos dá esperança, ela não pode ficar guardada, retida nos nossos corações, fechada aqui nas 4 paredes do nosso templo. Ela precisa ser anunciada, ela precisa ser proclamada, para que outras pessoas ouçam e creiam no nome de Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder restaurador de Jesus. Imaginem vocês, vamos fazer o exercício de imaginação breve. Imagina que as mulheres, elas não vão dizer para os discípulos. Imagina que Jesus depois aparece para os discípulos e pede que eles anunciem a sua ressurreição, o Evangelho para o mundo. E os discípulos são tomados por timidez, por medo, por pavor, e eles não vão. Como é que o Evangelho seria conhecido, irmãos? Como é que o Evangelho chegaria até nós, aqui em Manaus, aqui no Planalto? Não teria como chegar, irmãos. Ele só chegou porque aquelas mulheres foram tomadas pela coragem e anunciaram. Aqueles discípulos, mesmo constrangidos pelas autoridades, mesmo ameaçados pelas autoridades judaicas, eles foram e anunciaram como testemunhas do Senhor que ele havia ressuscitado. Por causa disso é que o Evangelho chegou até nós, irmãos. Nós não podemos olhar para o Evangelho, olhar para a Palavra de Deus, olhar para essa mensagem da ressurreição, nos confortarmos com ela e dizermos: eu estou bem, eu estou me sentindo maravilhado, essa é a mensagem de Deus. A gente não pode chegar aqui simplesmente ouvir a pregação do Evangelho, eu me senti bem, hoje a palavra de Deus falou comigo, e voltar
para casa, voltar para os nossos lares, como se essa palavra ela não produzisse impacto sobre as nossas vidas. Nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus. A ressurreição é essa declaração de que o Evangelho não pode viver calado, essa mensagem não pode ficar guardada. Se o túmulo está vazio, a nossa vida não pode ser vazia de testemunhas. Nós fomos chamados para ouvir essa palavra e anunciar para o mundo: Cristo ressuscitou, nele a esperança, nele a vida, nele a reconciliação, nele a restauração. E é isso que nós vimos aqui. Do ponto de vista prático, irmãos, no nosso lar, nós devemos viver como pessoas que vivem e falam como testemunhas da ressurreição, que são impactadas por essa mensagem, pessoas que têm esperança real. Então, quando os nossos filhos, os nossos cônjuges olham para a gente, quando os nossos familiares olham para a gente, eles não podem ver a gente como pessoas ranzinzas, fofoqueiras, não podem olhar para a gente e ver como pessoas que se sentem frustradas, não. Eles precisam ver a alegria de que Cristo ressuscitou, eles precisam ver essa esperança no nosso coração, no nosso testemunho. No trabalho, a gente não pode transformar a fé em algo privado, como se fosse relevante. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para falar, para testemunhar de Cristo Jesus. Na igreja, significa que nós não somos consumidores, irmãos. Nós não chegamos aqui, ouvimos o louvor porque a gente quer se sentir bem, ouve a palavra porque eu quero ser confortado, quero ser consolado, eu quero ouvir exatamente aquilo que eu vim para ouvir. A gente não vem aqui para se sentir apenas confortável, embalado por louvores, orações, uma palavra que fale ao nosso coração. Nós comparecemos aqui porque nós somos servos do Senhor. E a gente vem para a igreja para adorar o Senhor, mas também para servir o Senhor, para testemunhar o Senhor. Se eu tenho essa perspectiva de que eu sou um consumidor, hoje o louvor não foi bom, eu esperava mais do louvor. Hoje a pregação não foi boa, eu esperava mais da pregação. O pastor não falou ao meu coração, falou coisas distantes. Hoje eu não tive a oportunidade de orar direito, hoje o culto foi muito tumultuado. Eu estou me comportando como um consumidor. A gente comparece diante do altar do Senhor porque nós fomos convocados para sermos alimentados pela sua palavra, para orarmos ao nosso Deus. E todo culto é um testemunho, irmãos. A palavra é lida e nós oramos. A palavra é proclamada e nós respondemos com adoração, com louvor, cantamos a palavra de Deus. A palavra é exposta e nós respondemos sendo enviados para testemunhar esta palavra para o mundo. O Evangelho, ele não só fundamenta a nossa fé, não só fundamenta a nossa adoração, mas ele declara para nós que nós somos testemunhas desse Jesus que ressuscitou. E as outras pessoas lá fora só vão saber que há esperança em Cristo Jesus, que o Evangelho é boa nova quando nós abrirmos os nossos lábios e anunciarmos que há vitória em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, a ressurreição revela um Cristo vivo que nos recebe e nos envia. Vejam comigo os versos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Elas ouvem a mensagem do anjo, elas são tomadas de temor e alegria, elas saem para falar para os discípulos que Jesus ressuscitou. Vocês repararam que enquanto elas estão caminhando, enquanto elas estão correndo, elas encontram o Senhor Jesus. Aquilo que elas ouviam falado por parte do anjo, agora se torna uma realidade concreta. Elas veem o próprio Cristo ressuscitado. Antes era uma mensagem, agora é uma realidade. Elas encontram Cristo ressuscitado. E o texto aqui diz que elas abraçaram os pés dele. No grego original, é dito que elas seguraram com força os pés do Senhor Jesus. Imagina, você perdeu alguém que você ama muito, e de repente você vê essa pessoa viva na sua frente. Você é tomado por uma alegria tal que você quer apertar, quer segurar para si. Essa é a imagem que Mateus está pintando para a gente. Elas seguraram os pés do Senhor Jesus e adoraram o Senhor Jesus. Aquela notícia se tornou encontro. Elas viram Cristo ressuscitado. E aí vocês prestaram atenção no que Jesus disse para elas? Salve! Vão dizer aos meus irmãos
que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Vocês conseguem perceber a graça de Deus nessa afirmação? Vão dizer aos meus irmãos. É uma outra coisa que na nossa leitura superficial passa batido. Mas quem são os irmãos que Jesus está falando aqui? A quem ele está se dirigindo? Aos discípulos dele, não é? E quem são os discípulos dele? Aqueles mesmos que abandonaram o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus é preso, os seus discípulos o abandonam, o deixam só. No relato de Marcos, diz que um jovem, ele foi tomado de tanto pavor que quando os guardas foram pegar ele, puxaram a roupa dele e ele saiu correndo nu, porque ele estava tomado de medo. Os irmãos aqui são os apóstolos do Senhor Jesus, é Pedro, o mesmo Pedro que disse assim, eu não conheço esse homem, não, você está ficando doido, eu não ouvi falar desse homem. O mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus. Jesus diz assim, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Aqueles mesmos que fugiram, que o abandonaram, e ainda assim o Senhor Jesus chama ele de irmãos. Ainda assim o Senhor chama ele de irmãos. Isso porque, irmãos, a ressurreição ela não apenas revela o poder de Deus, revela também a graça de Deus. O Cristo ressurreto, ele não só venceu a morte, mas ele trouxe restauração para os pecadores. Isso implica dizer que Jesus não rejeita quem falhou, ele não descarta quem caiu, ele chama de irmãos aqueles que o abandonaram. Isso muda o modo como nós olhamos para a realidade, para as circunstâncias, para o Evangelho. É uma declaração de que se você caiu, se você pecou, há restauração. Às vezes quando a gente peca, a gente é tomado pela culpa, é tomado pelo medo, é tomado pela acusação de pensar assim, não, estou perdido, não há retorno para mim, o meu pecado me afastou completamente do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que se nós cairmos e nos arrependermos, há restauração para nós. Ele nos acolhe de braços abertos. Ele está dizendo que se nós nos afastamos dos seus caminhos, há retorno. Às vezes a gente pensa assim, se magoa, se machuca com alguém da igreja e vai embora, sai, vai viver no mundo, vai viver à custa dos seus próprios prazeres e pensa assim, não há retorno para mim. Eu saí, agora eu sou indigno de voltar para a casa do Pai. Mas o que o Evangelho está declarando aqui, irmãos, é que como servos, como filhos do Senhor Jesus, nós podemos voltar para os caminhos do Pai, desde que haja arrependimento, desde que haja mudança de vida, desde que haja de fato verdadeira restauração. Ele nos chama de irmãos. Então, se nós nos sentimos indignos, precisamos olhar para as portas da graça. O Pai enviou o Filho quando nós éramos seus inimigos. O Filho morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E o apóstolo Paulo declara que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Os nossos pecados não podem nos afastar dos caminhos do Senhor. Se houver arrependimento, se houver decisão de mudança de vida, se houver fé verdadeira, autêntica no Senhor Jesus, há restauração, há retorno, há graça. As pessoas podem olhar para a gente e dizer assim, não, eu não te perdoo. Você é um desgraçado, uma desgraçada. Não há retorno para você, afaste-se de mim. As pessoas podem colocar um peso muito grande sobre as nossas costas, podem falar da gente, podem nos julgar, podem destruir a nossa honra. Mas o que o Evangelho diz aqui é que se nós nos arrependemos verdadeiramente, confiamos no nome de Cristo Jesus, há restauração, há manifestação da graça, há retorno, há acolhimento na graça do Pai, há perdão de pecados. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de leveza, de esperança, de que em Cristo Jesus nós não só somos mais que vencedores, como em Cristo Jesus nós somos irmãos, somos filhos do Pai, fomos salvos e redimidos pelo seu poder. Mas Jesus termina dizendo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. A vida cristã ela começa com a adoração, mas ela não termina na adoração. Ela continua na missão. Entenda uma coisa, se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se você está aqui para adorar o Senhor de todo o seu coração, entenda uma coisa, você foi chamado para ser enviado. Não existe uma categoria de missionários,
Não existe essa ideia de que só o pastor, só os presbíteros, só os diáconos, os oficiais da igreja que foram chamados, comissionados e enviados para pregar a palavra. Todos nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Entenda isso. Se você foi alvo da graça de Deus, você foi chamado para ser testemunha do Senhor Jesus, e Ele te dá oportunidade no trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, às vezes pegando Uber, Ele te dá oportunidade de falar de Cristo Jesus. Mas por que você não anuncia? Por que você não fala? Se essa mensagem te enche de alegria, te dá esperança, fundamenta a sua fé, por que você guarda ela para você mesmo? Por que você não anuncia? O meu convite, irmãos, a partir dessa palavra é: seja uma testemunha da ressurreição. Declare, brade de cima dos telhados: Ele ressuscitou, Jesus venceu a morte e nele eu sou mais que vencedor. A ressurreição, irmãos, não é um detalhe, ela é o centro do Evangelho. Com ela tudo muda, a morte é vencida, o medo é transformado, o pecador é restaurado e o mundo é chamado à fé. O que Mateus está nos dizendo aqui na sua palavra é que o túmulo está vazio e Cristo está vivo, Ele ressuscitou, está assentado à direita do Pai, Ele está aqui no meio do seu povo hoje, agora, neste exato momento. Cristo vive e a pergunta permanece: o que você faz com essa verdade de que Cristo vive? Você guarda ela no seu coração ou você é tomado de temor e alegria e vai anunciar essa palavra para o mundo? Você sucumbe às tristezas e ao desespero da existência, ou você é tomado por esperança e alegria e confia no Senhor Jesus, apesar de todas as provas que você experimenta? O convite do Senhor Jesus é que nós sejamos tomados de alegria e sejamos testemunhas dele neste mundo que precisa ouvir que Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Fechemos os nossos olhos.